E aí galera, tudo bem? Ó minha gostosinha aqui, tô dando um pouco de comida e vamos ver um trechinho do que você precisa ter ou saber para começar a ler o Evangelho de Mateus. Antes de eu colocar esse trecho do webinário, eu quero pedir um favor para você, como sempre, assina o canal, aperta o sininho, aperta curtir e manda esse vídeo aí para quem está começando a ler os Evangelhos, que eles vão gostar bastante, tá bom? Vamos lá? No que o Evangelho de Mateus é extremamente peculiar? O Evangelho de Mateus é disparado o evangelho mais apocalíptico de todos. E apocalíptico entenda como a terminologia técnica de apocalíptico e não como a ideia que se tem que apocalipse é fim dos tempos. O que o Evangelho de Mateus tem de muito particular em relação aos outros é que você tem ali uma ideia do reino de Deus futuro entrando no presente. E como a interpolação dessas duas realidades distintas, do reino futuro entrando no presente, acontece. Então, isso é algo que você vai notar no Evangelho de Mateus o tempo todo, e isso, de fato, o torna diferente, inclusive, na sua ênfase a respeito do reino. Marcos, Mateus e Lucas, os três falam de reino de Deus o tempo todo. Inclusive, Mateus utiliza mais a terminologia reino dos céus, né, do que reino de Deus. Tem controvérsia aí porque que Mateus fala em reino dos céus e não em reino de Deus. Mas a peculiaridade de Mateus é essa. O Mateus está dizendo o seguinte: um pedaço do futuro entrou aqui no presente. O que acontece com o mundo quando um pedaço do futuro entra no presente? E aí nós temos o Sermão do Monte, por exemplo, que é um peculiar do Evangelho de Mateus na sua forma mais extensa. Olha, com o mundo deveria acontecer isso daqui quando o futuro entra no presente, que é a realização do Messias cósmico, que você estava explicando que o Messias não é político, eu brinquei com você, né? Ele é mais do que político, ele é cósmico. Né? Então, a ideia a peculiaridade de Mateus em relação, inclusive, aos outros sinóticos é essa característica, essa nota bastante apocalíptica dele nesse sentido. Olha só, aquilo que você falou, o reino dos céus, aparece 50 vezes em Mateus, né? Basileia, Tois, Uranóis, né? Nossa, no grego, chupa essa, gente. O cara manda no grego. Agora, é interessante, Fontana, também, como o público que montou o cânon percebeu que dos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus era a melhor ponte entre os testamentos. Ah, sim. Ele faz essa ponte. Ele faz. Ele faz essa ponte muito bem. Ele vai trazer uma clareza sobre reino de Deus, qual é o papel verdadeiro do Messias. Ele pega todo o texto, ele cita muito o Antigo Testamento por consideração a isso. Uma coisa que a gente não falou, mas que para mim é primordial, ele faz uma reconstrução de Israel, ele compara Jesus com Israel. E isso é interessante, que você tem muita coisa ali em Mateus que não tem nos outros evangelhos, que é o material de Mateus, por causa que Mateus está falando que Jesus é o novo Israel. Então é interessante que em Êxodo, é a primeira vez que Deus vai falar com Moisés que o faraó escravizou o filho dele. Primeira vez que a Bíblia fala de filho de Deus, não é para Jesus, é para Israel. Então, ali, Mateus está claramente falando, olha, esse primeiro Israel falhou de alguma maneira. Ele cumpriu em trazer da raiz de Davi o Messias, mas ele falhou. E o verdadeiro Israel está chamando as 12 tribos, fugiu para o Egito, voltou, foi batizado, assim como no Mar Vermelho, sobe na montanha, leva as 12 tribos, os 12 discípulos e dá a lei, né? Que praticamente um paralelo com Moisés. Então é bom você ter isso na mente quando você vai encarar Mateus, você vai fluindo, que vai sendo maravilhado como você não foi jogado do nada na história, porque quando você vê que Jesus é um plano da criação, você vai vendo que você pode se sentir seguro em Mateus, porque ali Deus está no controle da história, escrevendo, nada fugiu ao controle. Não é que deu errado Israel e Jesus apareceu para corrigir, Jesus está... aquilo ali é a construção de Deus na história da salvação. Qual que é a última palavra sua de Mateus, antes da gente pular, meu amigo? Tudo isso que você falou tá certo, essa é a minha última palavra. Agora você construiu bonitinho, direitinho. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives
vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que quer capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.